Olá, como vai? Eu sou o Renato Alves, corretor e designer de interiores aqui em Orlando, e hoje eu vou mostrar para você uma casa que é nosso listing, ou seja, o nosso cliente nos procurou pedindo para que vendesse essa casa. Essa casa era uma casa de investimento, ele nunca morou, ele só alugou e hoje ela está no mercado. Ela fica na cidade de Winter Garden, neste condomínio maravilhoso que depois você vai ver as imagens de drone. Ela tem 350 metros quadrados, 5 quartos, 5 banheiros e ela foi construída em 2019. Ela está no mercado por 968.800. Olha só que linda que é essa casa. Em aproximadamente 40 minutos, nós iremos fazer uma open house nessa casa. O que é uma open house? Uma open house é quando o corretor abre a casa para o público. Pode ser uma brokers open house, onde só vem corretores e brokers, e pode ser uma public open house, onde as pessoas do bairro, qualquer interessado, pode fazer um tour pela casa acompanhado do seu corretor ou não. A open house começa às 10 horas da manhã e são exatamente 9h40 da manhã. Essa casa, você vai notar que ela foi toda pintada, nós trocamos os carpetes, porque tem muitas pessoas que gostam de carpete no segundo andar. Havia carpete na escada, nós tiramos o carpete da escada, eu vim aqui pessoalmente, pedi que uma pessoa passasse uma VAP, uma pressure washer, na frente da casa, cortasse todas as plantas que tinham morrido devido à geada, cuidar do jardim de trás, cortar a grama, passar uma VAP também. E essa casa foi toda pintada, rodapés, paredes, banheiros, closets. E é assim que um bom corretor prepara uma casa para pôr no mercado. Você não pode simplesmente pegar a casa, ir com o seu celular, tirar fotos e colocar no mercado. Um bom corretor não faz isso. Ele contrata fotos profissionais e coloca a casa para que ela consiga mostrar o maior potencial dela. Você vai ver que essa casa tem muito espaço e nós vamos começar por aqui. Esta é a porta de entrada e logo à esquerda há uma suíte. Venha ver. Tem aqui as plantation shutters, que eu já falei bastante para vocês, né? Ela abre aqui assim. Quando existe a plantation shutters, às vezes as pessoas, os proprietários decidem não colocar cortina porque ela fecha, só não esconde toda a luz. Não é um negócio barato de fazer, mas as pessoas que gostam de cortinas e revestimentos de parede acabam tirando. Dá para colocar também a cortina por cima da plantation shutters. Então, esse quarto aqui é uma suíte, pode ser uma suíte de visitas, pois tem o seu próprio banheiro, pessoas que têm dificuldade de subir escadas, pais idosos, etc e tal. Temos aqui um closet, as portas são
de 8 pés de altura. São umas portas, a construtora que fez este condomínio, que é o Ashton Woods, eles capricham mesmo na construção. Então aqui nós temos um pequeno closet e aqui nós temos o banheiro desta suíte. Vai lá e dá uma olhada você. Seguindo, este piso é um piso vinílico que foi instalado durante a construção. Nós colocamos um parecido na escada porque é muito difícil achar o que a construtora colocou. Muitas vezes eles até saíram de linha e lá em cima os carpetes são novos. Essa daqui é a sala de jantar. Dá para fazer escritório? Dá para fazer escritório, dá para fechar e virar um escritório, mas essa casa tem um escritório também. Então esta é a sala de jantar. Pela sala de jantar você tem aqui do lado direito a despensa e uma pequena butler's pantry que eles chamam, mas é um balcão de servir e você vem para cá, mas nós vamos por ali. Vem cá, não vamos estragar a surpresa daqui do corredor. Garagem e ali tem mais um closet, depois nós passamos por ali. E esse aqui é o que nós chamamos de Great Room, ou seja, o grande salão. É onde você tem a cozinha, você tem a sala da família e você tem a sala de almoço. Então, além da sala de jantar que você tem na frente, você tem também uma pequena sala de almoço. A sala de almoço é onde você toma o café da manhã, você almoça, você janta em família. E quando você tem um evento, um Thanksgiving, Natal, uma festa, um jantar para amigos, você serve na sala de jantar. Esta ilha aqui tem 12 pés de comprimento, é uma ilha grande. Colocaram o quartzo já na construção. Essa área aqui do cooktop, esse cooktop é um cooktop a gás. O condomínio é a gás, ele tem gás encanado, não é de bujão. Então, quando o condomínio tem gás encanado, você pode decidir usar o cooktop a gás, ou aquelas pessoas que não gostam de usar o gás, podem simplesmente trocar para um cooktop elétrico. Trocar para gás para cooktop elétrico é fácil. Tem uma tomada ali atrás, você coloca ele sem nenhum problema. De elétrico para gás é difícil. Se não houver gás no condomínio, aí tem que deixar um bujão do lado de fora da casa, tá certo? Então tem aqui todos os gabinetes, tem bastante área de preparo de comida. Tem aqui o forno e micro-ondas que nós chamamos Microwave Oven Combo ou Oven Microwave Combo, tanto faz. Então na parte de baixo é o fogão, na parte de cima é o micro-ondas. E aqui é o que eu falei para vocês. Tem aqui a despensa, uma despensa grande de arame e uma pequena butler's pantry. Essa butler's pantry não é realmente uma butler's pantry, é uma bancada de passagem. Tá? Uma butler's pantry é a despensa do mordomo, ela é fechada, ela tem porta, você entra. Então aqui pode ser uma área de café, às vezes quando você está dando um jantar, está servindo aqui na sala de jantar, pode deixar os pratos aqui como se fosse um buffet, a pessoa levanta, pega e depois coloca na mesa, porque geralmente as pessoas aqui nos Estados Unidos não colocam toda a comida em cima da mesa, elas deixam assim, cada um se serve para não ficar passando as travessas. Passa isso, passa aquilo, passa aquilo. Vamos ali na sala da família. Aqui na sala da família, nós temos 6 janelas e um pé direito duplo. Então, se a casa tem mais ou menos 9 pés do pé direito com o teto, aqui nós temos o dobro, né? Por isso que chama pé direito duplo. Temos 18 pés. É bonito? É.
Mas se você decidir comprar uma casa com pé direito duplo, tenha certeza que você tem bala na agulha para decorar, porque não fica barato, é tudo vezes 2 aqui. Se você quiser cortinas do teto até o chão, elas têm que ser muito bem presas lá em cima para uma criança não puxar e não cair. E também, provavelmente, elas têm que ser motorizadas, porque não vai dar para você puxar no trilho, entendeu? E aqui nós temos a vista, olha só, isso não é um lago natural, nós chamamos de pond, ou seja, é um reservatório de água da chuva. Todos os condomínios são obrigados a implantar um na construção do condomínio. Com o tempo depois ele parece um lago, porque vem os pássaros, vem os patos, às vezes tem jacaré, às vezes não. Se tiver um jacaré, pode pedir para o condomínio, eles vêm e retiram. E depois eles crescem essas vegetações típicas aqui e fica parecendo realmente um lago, mas é um lago artificial, tá certo? Vamos aqui passar pela sala de almoço em direção ao escritório, que seria também o quinto quarto. Então nós temos um lavabo aqui. Esse lavabo é simples, é um lavabo que usa para esse andar. E aqui nós temos isso aqui que pode ser um quarto ou pode ser um escritório. Quando nós estávamos passando pelo hall de entrada, tinha uma porta direita. É justamente esta porta aqui. Se você abrir, ela vem para este closet e daí nós saímos novamente no hall de entrada e no Great Room. E eu vou mostrar para vocês aqui a garagem. Ixi, tá escuro, Dani. Você quase fechei na sua cara. Olha lá. Essa é a garagem. É uma garagem para 3 carros, 2 aqui e 1 ali. Pode virar uma oficina, pode colocar um jet ski, pode colocar um pequeno barco. Lembrando que bairros ou condomínios, este é um condomínio aberto. Um condomínio aberto, quando se tem uma HOA, ou seja, uma associação de moradores do condomínio, eles não permitem que barcos ou trailers ou carros comerciais fiquem estacionados na frente da casa para não poluir visualmente o condomínio. Então eles têm que ficar guardados dentro da garagem. Então uma garagem para 3 carros é muito útil nesta situação. E aqui, olha só, aqui você poderia colocar uns gabinetes e fazer uma bancada de entrada. Você chega da garagem com coisas, você põe o celular para carregar, você tem o pad ali que controla a casa. Então isso aqui seria para fazer isso mesmo. Se essa casa não tivesse sido alugada, se o proprietário tivesse comprado para morar, provavelmente ele ia fazer alguma coisa aqui, tá certo? Vamos lá para o segundo andar. Ficou ótimo essa escada com um piso vinílico. Ele é bem parecido com o de baixo, nós não encontramos o igual. Olha só, ele tem aqui, ele já faz a curva, tá certo? Ele já faz essa curva, ele já é vendido assim, ou seja, não tem emenda. E aí foi colocado um pedaço de madeira aqui para dar uma coisa mais bonita, né? Poderia ter sido colocado vinil também, mas nós preferimos deixar branco com o patamar em piso vinílico. E até o corrimão ficou bem parecido com o piso vinílico, né? E aqui é enorme, é enorme. Vamos para a direita. Vamos seguindo todas as paredes da direita. Aqui nós temos um closet, que é o closet do ar-condicionado, tá certo? Este daqui é um closet de linho, onde você coloca toalhas, lençóis, cobertores, travesseiros.
E esta daqui é a suíte principal. Olha só o tamanho. Você coloca uma cama, 2 mesas de cabeceira e uma cômoda, ele fica vazio. Tem que inventar alguma coisa, que tem que pôr um sofazinho, uma chaise para leitura, mesa talvez para escrever, computador não, tá? Uma penteadeira, um negócio para fazer maquiagens. E aqui, deixa eu acender. Só esse aqui tá bom. É uma bancada generosa, né? Os gabinetes eles são uma cor creme, assim, um off-white bem bonito. Quartzo bonito aqui em cima. As torneiras em cromo, luminária, espelho. Você consegue ver o lago daqui, né, dessa janela. E aqui nós temos o chuveiro. Tem 2 chuveiros, um rain shower e um outro chuveiro ali de parede. Então dá para 2 pessoas tomarem banho. E aqui nós temos o closet da suíte principal. É grande, não? Dá para planejar ele ficar excelente. Mas uma ótima suíte. Vamos ver o que tem mais para lá. Aí aqui, você já sabe, né? É o quarto do vaso. Aqui nós temos um pequeno loft. O que é o loft? O loft é o lugar onde você pode fazer uma pequena sala de TV, você pode colocar umas mesas para brincar, um game room, qualquer coisa. Quando você se você mudar para uma casa que tem um loft, se você tem crianças pequenas, eu digo abaixo de 7 anos, 8 anos, e dependendo da criança até um pouco mais, você não deve colocar um sofá aqui, né? Porque a criança pode subir no sofá e cair. Se você quiser um sofá aqui para colocar a televisão lá, você pode colocar ele um pouco mais distante, mas fica muito perto da TV, ou você fazer alguma coisa com isso aqui para que a criança proteja. Agora, se os filhos são adolescentes ou se só tem adultos na casa, não tem problema. Mas daria para colocar umas barras, alguma coisa de madeira, com fios ou até mesmo vidro. Do lado de cá, nós temos a lavanderia. Uma lavanderia muito boa. É lógico, se eu ponho os meus dedos aqui, eu faço ela ficar maravilhosa. Essas máquinas devem ter sido entregues com a construção ou foram colocadas pelo proprietário para alugar. Essa daqui está um pouco para frente porque foi desconectado o tubo, mas ela vai um pouco mais para trás. Dá para colocar gabinetes, papel de parede, arrumar essa bancada. E aqui é a segunda máquina de ar-condicionado, tá bom? Tem uma máquina de ar-condicionado para baixo e tem uma máquina de ar-condicionado para cima. É regulada a temperatura. Seguindo aqui no corredor, nós temos mais um banheiro aqui generoso. Então este banheiro, ele serve esses 2 quartos porque nós temos mais uma suíte aqui. Os quartos são generosos, tem um espaço muito bom. Tá uma delícia esse carpete novinho. Olha só, quando você mora aqui numa casa que tem carpete, você só anda de meias, né? Ah, que delícia. Você levantar da cama e descer no carpete, e aí você vai pro banheiro e você volta. É gostoso, viu? E tem até uns benefícios para coluna, para dissipação, de absorção do som e outras coisas assim. Então não é... E aqui nos Estados Unidos, nós temos máquinas que lavam o carpete. Você pode comprar uma e você mesmo lava. Uma vez a cada 6 meses você passa, ela faz um shampoo, ou você pode alugar. Você vai no supermercado, aluga, coloca lá o líquido, coloca o perfume, o detergente, aí você lava esse carpete
não fica com ácaro. Ácaro fica quando você deixa sujo, ou se você só passa aspirador. Quando você lava, tem um desinfetante que mata todo o ácaro, não dá alergia, tá bom? O que dá alergia é o pó e a sujeira, não é o carpete. Outro quarto muito gostoso, esse tem 3 janelas, provavelmente a cama teria que ficar aqui. Eles colocaram as tomadas da TV do lado esquerdo para a cama ficar lá, mas eu não gosto de janela atrás da cabeceira. Eu colocaria a cama aqui, a TV ali uma mesa de estudo e tem o closet e bastante luz. É lógico que você fecha essas plantation shutters, não fica totalmente escuro. Quem tem problema de dormir com claridade, só consegue dormir se tiver breu, ou compra uma máscara. Eu tenho uma máscara, mas eu uso só se eu vou tirar uma soneca no meio da tarde, no final de semana. Ou coloca a cortina por cima, que é a melhor solução. E aqui nós temos esse closet. Pro tamanho do quarto, esse closet é enorme, não é? Gente, olha, isso aqui precisa encaixar aqui. Mas pro tamanho do quarto é um closet muito bom. Dá até para colocar uma cômoda aqui dentro, não é? E o quarto aqui em cima é esta suíte, né? Esse carpete novinho aqui, com um closet quase do mesmo tamanho, mas aqui tem o próprio banheiro, né? Esse tem o próprio banheiro. Pia de quartzo, este banheiro tem uma banheira aqui, com box de vidro, e tem uma peça aqui em cima do vaso, e eles colocaram um vinil aqui dentro do banheiro. Antes de nós vermos a última coisa aqui nessa casa, que é a parte de fora, eu vou falar para vocês. Eu vou vender essa casa hoje nessa open house. A hora que vier os clientes aqui, eu vou mostrar, eu vou usar toda a minha simpatia, eu vou mostrar os acabamentos, eu vou falar que eu sou designer de interiores, que eu mandei pintar a casa, que a casa é excelente. Você vai ver, na hora que esse vídeo sair, no final vai estar escrito se eu conseguir vender na open house ou não. Vamos lá fora. Wish me luck. E agora vai embaçar. Tá gravando, né? Vai embaçar a lente. Já embaçou. Então fica aí com a lente embaçada, a gente vai esperar ela esquentar e a gente volta a gravar. Olha só que delícia, você só ouve os pássaros e os bichos. Essa água realmente traz uma paz aqui. Não é um lanai grande, dá para estender, dá para colocar piscina, dá para fechar, dá para colocar. Aqui você não pode colocar uma cerca de vinil ou uma cerca de madeira, porque tampa a vista do lago dos vizinhos. Então pode ser uma cerca metálica, pode ser uma de vinil assim até um certo pedaço, pode fechar aqui o gramado para cachorros. Esse lanai aqui já tem saída de gás e de água encanada e esgoto para a cozinha externa. Tem 1 milhão de bichos aqui. Entrou até no meu olho. Vamos falar o português correto? Entrou dentro do meu olho. Entrou a polícia do português. Foi, ele falou, entrou dentro. Ele falou, saiu para fora. Então vamos lá. E realmente, uma pessoa que compra esse imóvel, coloca uma piscina aqui, que nem os outros colocaram. Dani, mostra lá a família daqueles pássaros. Eles estavam aqui. Eles estavam aqui? Olha só, o pai, a mãe e os 2 filhotinhos. Se alguém sabe como que esse pássaro chama,
Não é siriema não, viu? Ele tem um outro nome. E se você chegar perto dos filhotes, ele pula em você. Tá certo? Então isso é viver na Flórida. Quando você vive na Flórida, você vê muitos bichos. Eu amo todos os bichos, vocês sabem, né? Vamos entrar para dentro do imóvel? Então, nós vamos terminar o vídeo de hoje por aqui. Essa casa é o nosso listing. O proprietário, ele entrou em contato conosco, vou contar para vocês, é mais ou menos uns 4, 5 meses. E ele falou que queria vender a casa dele, só que tinha um inquilino e já estava no final do contrato. Tinha mais uns 3 ou 4 meses para o inquilino ficar na propriedade. Eu falei para ele, espera o inquilino sair, porque vender a casa com o inquilino dentro causa um desconforto com o inquilino, porque ele teria que abrir a casa para as pessoas entrarem. Não é sempre que o inquilino é cooperativo, ele vai abrir, ele vai mostrar, a casa vai estar com todas as coisas do inquilino aqui dentro, você não sabe se a casa vai estar limpa ou não. E às vezes, além de dar muito trabalho, na maioria das vezes não vende, porque a pessoa vê uma outra pessoa morando, é ruim. Eu falei para ele, espera terminar o contrato, o inquilino vai sair, nós entramos na casa, arrumamos as coisas, pintamos, deixamos ela linda, cheirosa, aí nós fotografamos e colocamos no mercado e deixamos ela vazia para os corretores trazerem os clientes deles a hora que eles quiserem. Precisa o corretor vir aqui cada vez que vem o corretor que está vendendo, eu preciso vir aqui cada vez que um corretor traz um cliente? Às vezes os proprietários acham que é melhor, ele quer que o corretor venha, mas a melhor coisa, na minha opinião, é deixar o corretor ficar à vontade com o cliente dele dentro do imóvel. Aí eles dizem, porque o corretor quer vender. Então você não precisa entrar no meio e ficar falando isso, ficar falando aquilo, ficar falando aquilo. Quando o corretor solicitar a visita, você já manda para ele, olha, a casa foi recentemente pintada, foi arrumado isso, aquilo, blá, blá, blá. Você coloca a lista toda e deixa ele fazer o trabalho dele. E a pessoa entra aqui, eles podem ficar meia hora, 40 minutos. Tem cliente que fica 1 hora e meia dentro do imóvel olhando porque ele está vazio. E você não precisa ficar aqui incomodando, porque tem coisas que ele quer falar com o corretor que ele não vai falar na sua frente. Então eu acho esse sistema da Flórida maravilhoso. Nós temos uma box na frente da casa que é eletrônica, só abre o corretor que tem a licença e o aplicativo no telefone dele. É preciso da licença de corretor para ativar esse aplicativo no telefone, então o comprador não abre a porta sozinho, o corretor tem que estar presente para abrir a porta e aí eles mostram e a casa vende, tá certo? Esta casa pode ser adquirida por brasileiros com 25% de entrada e o saldo financiado em até 30 anos com juros de aproximadamente 6,5%. Incluído na prestação está também o imposto predial, o IPTU da casa e também o seguro do imóvel. O condomínio aqui é $115 por mês. Tem uma clubhouse muito bonita que dá para fazer festas, churrascos e tem uma piscina aquecida. E eu tenho certeza que se você estiver procurando um imóvel na Flórida e se nós ainda não tivermos vendido esse imóvel, essa é uma boa opção para você. Se por acaso um imóvel já foi vendido, entre em contato conosco. Eu e a minha equipe vamos encontrar um imóvel perfeito para você, tá certo? E por último, se você deseja vender o seu imóvel aqui na Flórida, na região de Grande Orlando, nos procure, porque nós cuidamos de maneira especial dos nossos clientes que querem vender também, tá certo? Eu vejo você no domingo no Renato Responde. Um grande abraço, tchau!
Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.